Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, a arte de ensinar francês. E a convidada do dia é a Janaína Schmidt. Ela é brasileira, natural de Bauru, São Paulo, e atualmente mora em Campinas. Jana é empresária, formada em administração e atua como professora de francês. Seja muito bem-vinda, Janaína Schmidt. Olá, bom dia. Tudo bem? Hoje estamos aqui com a Jana. Tudo bem, Jana? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, merci beaucoup, muito obrigada. Muito legal, vamos falar bastante de francês hoje, tá? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da Jana antes da gente entrar nessa parte da vida dela, né? Então, vamos começar com a primeira pergunta. Você sempre, né, a gente conversando com você, sempre falou pra gente que você sempre gostou de ensinar, inclusive você dava aula para suas bonecas quando você era mais nova, então você sempre teve essa coisa de passar, né, de transferir o conhecimento. E antes de ser professora de francês, que a gente vai entrar um pouco a fundo depois, você já era professora, mas de algo totalmente diferente. Você pode contar um pouco pra gente dessa experiência? Antes de ser professora de francês, claro, bom dia, meninas, merci, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e para todos que estão ouvindo esse podcast, Ginga Podcast, né? Que coisa legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, vamos lá. Eu era professora, antes do francês, eu era professora de música, então eu tinha uma escola de música chamada Primeiros Acordes na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Então eu dava aula de violão popular, canto, e nessa escola que eu administrava também tinha todos os outros instrumentos através de parcerias com professores de música que eu fazia, né? Então eu era professora de música antes de ser professora de francês. Mas antes de ser professora de música, eu era professora de qualquer coisa. Então, tudo que eu aprendia, eu ensinava, né? Então, eu sempre tive essa vontade de ensinar. Não sou pedagoga, não sou professora formada no magistério, não tenho isso, mas é uma coisa que nasceu comigo, né? Então, eu fiz outras formações, administração de empresa, recursos humanos, mas eu sempre tive essa vertente aí para o ensino. Então, tudo que eu aprendia, eu ensinava. Com o francês não foi diferente. Então, quando eu comecei a aprender francês, eu tive também a necessidade de começar a ensinar para pessoas para que eu pudesse aprender mais, né? Essa é uma característica minha. E tudo que eu aprendo, eu agora, gente, é a novidade, né? Eu tô aprendendo tênis, olha que loucura. A jogar tênis, tá? É uma coisa nova na minha vida. Aí vocês podem imaginar. Comprei uma raquete pequena para minha filha e estou ensinando. Gente, é muito difícil jogar tênis. Então, eu não estou dizendo que eu vou ser professora de tênis daqui a algum tempo. Pode ser que sim, daqui a 20 anos, não sei. Mas é uma necessidade que eu tenho de que quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu tenho a necessidade, mesmo no início, de passar esse conhecimento para alguém para que eu treine mais, para que eu entenda mais como funciona aquilo, né? Então, é o que está acontecendo agora, gente. Novidade, que a gente não tinha nem falado disso aqui antes. Ah, que legal! Muito legal. Cada vez que a Jana volta aqui, ela tá já ensinando uma outra coisa. E é isso mesmo, Paulo Freire já falava, né? Que quando a gente está ensinando, é quando a gente aprende, né? Então faz totalmente todo sentido. Muito Isso. legal. Vamos voltar agora para o francês. Você falou para gente, né, com que na sua primeira viagem pro exterior, né, primeira vez que você foi para fora do Brasil, a primeira parada foi Paris. É isso mesmo? Isso mesmo, Você, primeira parada. Nunca tinha saído do Brasil, a primeira parada foi lá no Charles de Gaulle. e você não falava francês Zero, e inglês? zero. Nossa, e você acha que essa primeira parada ter sido lá em Paris e ter sido esse contato, esse desconforto, vamos dizer assim, de não saber se comunicar, você acha que isso te influenciou de querer aprender o francês? Você sentiu essa mesma necessidade com o inglês, por exemplo? Absolutamente, Sim. absolutamente.
Porque, assim, como eu sou uma pessoa muito comunicativa, falo muito, né? Eu gosto de falar, de me comunicar, eu gosto de falar e de ouvir também, né? Trocar. E eu não sentia, eu não conseguia fazer isso lá. Então, eu estava com uns amigos que já falavam inglês e eu zero de inglês, zero de francês, na terra do francês, né? E aí eu me senti muito mal. Então, ao mesmo tempo que foi uma experiência muito rica, eu conheci, poxa, fui pela primeira vez no Museu do Louvre, aquilo me abriu a cabeça de um jeito inesquecível, né? Virou a chave mesmo. Mas eu não me comunicava. Então, eles falando um pouquinho de inglês, eles também, esses amigos não falavam francês também, mas se comunicavam em inglês. E nós sabemos que principalmente em Paris, né, a capital da França, a gente consegue sim se comunicar em inglês, né? Muitas pessoas que falam inglês lá, é uma cidade também, claro, muito cosmopolita, e eu ficava de fora, né? Então, vamos conversar aqui, vamos dar uma conversinha aqui. Aí eles davam uma paqueradinha ali, que estava meio que solteiro na época, né? Então, e eu nada, e eu zero. Ai, que tristeza, mas nem inglês, gente. Então, porque eu não saía, eu não tinha aprendido, né? Então, quando eu voltei dessa viagem, me deu uma injeção de ânimo para aprender o francês, e eu comecei a aprender o francês. E o inglês veio depois também. Então, primeiro eu aprendi o francês. E o inglês na necessidade da comunicação também, que foi quando eu fui para Montreal. Depois a gente até pode falar disso, né? Quando eu morei em Montreal, eu fui aprender de verdade o inglês. E aí foi a necessidade mais uma vez, de comunicar, de ser independente, de estar ali no espaço de nativos falantes de inglês e francês e ter o desejo de me comunicar com eles. Muito bem. E como que você aprendeu francês? Eu aprendi francês, primeiramente eu me matriculei numa escola de francês, de multilínguas, aquela escola que tem várias línguas, né? E aí era a única que tinha na minha cidade, em Bauru. A única opção de fazer aulas de francês numa escola física. Então, na época nem sei se tinha curso online, devia ter, mas eu não tinha esse acesso. Então eu me matriculei. E eu fiz, né, comecei a estudar, mas eu vi que não estava tão legal, não tinha imagem, eu sou muito visual, né? Preciso de imagem, eu preciso de contexto, preciso de história. E aí eu sempre nessa escola continuei bonitinha, fiz tudo que tinha que fazer, mas eu estava aprendendo mais sozinha. Como? Filmes, séries, eu comprava métodos, né, vários métodos de francês e ia estudando sozinha os diálogos. Então, tudo que tinha de áudio nesses métodos, eu ia estudando sozinha. Então, assim, a minha formação, ela foi praticamente autodidata. Eu fui estudando sozinha e desenvolvi a minha própria metodologia depois, né? Ah, que legal. E quando você começou a dar, assim, você pode falar alguma coisa assim da cultura francesa, além da língua? Além da língua, cultura, assim, ó, eu não sabia o que que era, eu nem sabia quem era Picasso, que não é francês, tá? A gente sabe, mas assim, sabe quando você não tem acesso? Eu não tinha acesso, não sei, eu acho que eu não tinha vontade, mas não sabia, né? Então, assim, a língua francesa, ela me trouxe para esse mundo da arte, de conhecer quem é Manet, quem é Monet, quem que fez o quê, quem que pintou, quais as referências de Monet, por exemplo. É tanta coisa. Chegar no museu do Louvre, por exemplo, que a gente via em filme, né? Eu vi em filme, e saber, ó, essa sala aqui de tal, tal, isso aqui você vai ver, isso aqui é Leonardo da Vinci. Saber, por exemplo, que no Louvre você não tem os impressionistas, porque os impressionistas ficam em outros museus, né? Mas que é depois de 1600 e não sei quanto. Então, assim, todas essas coisas, não só de arte, mas também a língua francesa me trouxe. Então, assim, eu aprendi francês, mas junto com ele veio o interesse por arte, o interesse por obras, por artistas, por museus e pela gastronomia, o que come, por que que come, essa coisa tão legal da língua, da língua não, da França, tá? Tô falando da França agora. É, do comer bem, do preparar os alimentos, né? Então, assim, como que eu vou manipular isso? Então, essa forma de fazer isso muito bem feito, esse savoir-faire mesmo dos franceses, que a gente chama savoir-faire, né? O know-how deles, de saber fazer bem com os melhores ingredientes. Os franceses têm a hortinha em casa, sabe, para pegar as ervas frescas. Então, assim, isso me encanta. Isso porque eu não sei cozinhar.
mas isso me encanta, porque eu gosto de comer, porque eu sou uma mangeuse, né? Eu como bem, eu sou uma gourmande, né? Eu como bem. Então, isso me atraiu também. A língua francesa também me trouxe para mais perto, né? Então, eu tive mais proximidade com o que fazer, aonde ver tutoriais de cozinha, porque eu não cozinho, mas meu marido cozinha. Aí eu passei, ó, veja esse videozinho aqui, tá em francês, que a gente já pega os elementos certinho, né? E vai no mercado aqui para ver o que a gente substitui de produtos, né? Dos ingredientes. Mas então esse acesso à língua francesa também me trouxe para isso, além da literatura, né? Também não me interessava por filósofos, Jean-Paul Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, enfim. Isso, a língua francesa me trouxe para perto, né, com mais acesso aí a essa literatura. E Então é foi. interessante isso, deixa eu só complementar aqui, se Aham. você traz isso para suas aulas, né? Você traz a literatura francesa, a questão cultural da Eu comida, trago, eu trago, mas eu trago com cuidado, tá? Vamos lá, foi a Adriana que falou, né? Foi. isso. Tá, Adri, eu trago com cuidado isso, tá? Veja bem, eu não posso, a gente não tem como, né, passar, fazer um aluno ler, né? Aí eu vou trazer a literatura francesa pura para você que é um aluno iniciante, a gente não tem como fazer isso. Então, o que eu trago? Eu trago, mas aí eu faço uma adaptação, evidentemente, daquilo, porque fica pesado, né? Não dá, né? Nem o Pequeno Príncipe, por exemplo, gente, que é uma literatura que você fala, é fácil de ler, é o primeiro livro que vai ler em francês. É difícil, é uma leitura que não é para iniciantes. Le Petit Prince, hashtag fica a dica, tá? Ah, tô começando a fazer francês agora, vou ler Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, em francês. Nossa, a obra original e tal. É difícil, tem o passé simple, tem uma coisa que a gente não usa no dia a dia. Então, eu prefiro para a minha pegada, para os meus alunos, eu tenho alunos particulares, eu tenho alunos de todos os níveis, eu tenho alunos cursos em plataforma, gravados, né? Então eu tenho para todos os gostos e bolsos, né? Que eu tenho cursos de francês. Então, olha, para os alunos que já são independentes na língua, que já têm um nível assim, B1, B2, que a gente chama, né, dentro do quadro europeu de referência para a língua, aí eu falo, opa, vamos ler Le Petit Nicolas, Le Petit Prince, ele vai, né, nessa literatura de Saint-Péray e Goscinny, que são clássicos também da língua francesa. Mais B2, C1, que daí eles já são mais independentes, aí sim a gente pode trazer para os filósofos e ler a obra original, a obra pura. Jean-Paul Sartre, vamos, dependendo do, claro, do gosto do aluno, né? Vamos ler filósofos, vamos ler isso daqui. Romances também, por que não? Georges Sand. Então a gente tem aí para todos os gostos, quem gosta de literatura, então a gente traz sim para a literatura, e aí eu faço tipo um clube do livro, né? Vamos ler este livro em um mês. Aí, cada semana, o aluno, a gente discute. Então, é óbvio que essa minha paixão, ela traz também, se o aluno quiser, se a gente tiver, né, a abertura, porque também não adianta o aluno não gostar de ler. Então, eu gosto, eu meio que provoco, vamos ler, eu gosto, então vamos lá. Temos também, assim, do lado, paralelamente, né, em contrapartida, em paralelo, temos leituras mais contemporâneas. Ainda assim, as leituras mais contemporâneas em francês, elas são difíceis. Então, essas leituras contemporâneas que eu digo eu tenho Frédéric Beigbeder, ele escreveu aquele livro O Amor Dura 3 meses, né? Ou 3 anos, O Amor Dura 3 anos. É um livro quente, tem cenas no livro, né? Cenas um pouco quentes, assim, né? Sexualmente falando. Temos, fala, assim, bastante palavrão, né? Mas é interessantíssimo. Mas é uma leitura mais contemporânea, nova, né? Então, assim, ou então Marc Lévy, que é um escritor francês também, mas é tudo mais contemporâneo. A leitura contemporânea, que eu também já indico para quem é B1, B2, já está um pouco mais independente. A leitura contemporânea, ela é muito legal. Adoro, gosto muito mais. Mas ela, assim, ela é mais acessível se você vai trabalhar isso no seu dia a dia. Então, se você tem amigos franceses, colegas de trabalho, é muito mais fácil você, dentro de uma leitura contemporânea,
em francês, literatura contemporânea, você vê alguma palavra, vocabulário, expressão para você usar com esses amigos no dia a dia do que a leitura clássica, né? Então, se você vai ler Madame Bovary, por exemplo, de Gustave Flaubert, você vai ter palavras e frases que você nunca vai usar na sua vida falando com um nativo francês, você só vai usar na sua cabeça. Então, tem para todos os gostos, né? Tem que só medir isso daí, o aluno entender também o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu gosto de tudo, daí eu vou apresentando aos poucos e a gente vai vendo o que o aluno gosta, né? Tem para todos os gostos. Temos, inclusive, em francês, leitura de francês fácil, francês facile, para quem está começando agora. Então, as obras clássicas, por exemplo, Madame Bovary, La Petite Fadette de Georges Sand, o que a gente pode fazer? Tem uma leitura facilitada, adaptada. Então, se o aluno gosta de literatura, a gente tem muitas obras em francês adaptadas com 500 palavras, 600 palavras, 1000 palavras, adaptadas para alunos iniciantes. Aí é muito legal, né? Ah, que massa. Então foi um mundo novo que se abriu, né? Tô Totalmente, muito mas bom. abriu uma portinha ali, pá! É Totalmente um isso, novo. entrei num novo mundo, exatamente isso, viu? Nossa, e aí, né? Já de acordo com o seu histórico, você entrou nesse mundo, se envolveu, aprendeu tudo que você podia aprender na escola, como você falou, e depois continuou aprendendo. E quando veio foi assim espontâneo, como geralmente é na sua vida, ou como que foi essa oportunidade de começar a dar aula de francês? Da aula, eu comecei a dar aula de graça para os meus alunos de música. Falei, vem cá, viu, Psyu, vem cá um pouquinho. Deixa eu ensinar uma frase aqui. Você sabia que eu quero em francês é je veux? Olha que legal. E olha como é que escreve. Escreve assim, eu é je, J-E. E eu quero é o V-E-U-X. Tá vendo que escreve Veux, mas fala ver? Tá vendo a minha boca? Je veux. Eu tinha acabado de aprender, a louca. Mas eu ensinava, que era essa a minha necessidade, entendeu? Aí, professora, nossa, que legal. Vamos ver uma música? Vamos ver. Aí vamos pesquisar uma música. Eu dava aula de música. Vamos ver se tem alguma música que tem essa eu quero. Aí achava um monte. Vamos tentar tirar no violão para ver se a gente entende. Era dessa forma. Aí que eu comecei, de graça. Claro que eu precisava, né, ganhar know-how, sem pretensão ainda de ganhar dinheiro com o francês. Aí isso foi 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eu mudei, então eu morava em Bauru, São Paulo. Quando eu mudei para Campinas, eu parei com a escola. Então eu fechei a escola de música em Bauru, vim para Campinas, ainda no interior de São Paulo, aqui perto da capital. Fechei, não trabalhava mais com música. E aqui eu falei, eu vou dar aula, eu vou fazer isso, eu vou virar a chave. Foi aí que eu virei a chave, quando eu mudei de cidade. E aí eu comecei só a dar aula de francês. Pum, fiz um anunciozinho naquelas, sabe aqueles sites de graça, assim, anuncie gratuitamente, que antigamente, lá, quem nasceu em 79, 80, vai lembrar, as páginas amarelas que tinha lista telefônica. Então, já, claro que em 2000, isso foi em 2010, já não tinha mais isso, mas tinha anúncio online gratuito. Fiz um anúncio, sou professora de francês para iniciantes, né? Que vai aparecer mais assim, eu não tinha ainda know-how, né? Professora de francês para iniciantes, presencial, nem sabia que dava para dar aula online. Presencial em Campinas, meu telefone. Aí começou a ter um, dois. Esse segundo falou para uma terceira, que falou para uma quarta, boca a boca, né? A hora que eu vi, eu estava com a minha agenda cheia dando aula de francês. Aí Nossa, que comecei legal. depois a iniciar, aí depois eu comecei, aí fiquei melhor, né? Fui melhorando, melhorando. Aí eu comecei a dar aula para intermediário, aí depois avançado, aí ninguém me segurou mais. Fui para França já falando francês, maravilhosa, segunda vez que eu fui, né? Foi bem legal. Já parecia que eu estava estudando assim 5 anos, mas eu estava bem imersa, na verdade, uma imersão. Isso é muito importante também para quem está estudando línguas, né? Estava totalmente imersa, assistia vídeo, filme, ficava o dia inteiro escutando, repetindo, né? E fazia minha agenda em francês, isso é importante também. Quanto tempo você acha que levou de você ter aprendido, de você começar a aprender para você dar aula? Consegue mensurar? Sim, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então, a minha chave é essa. Quando que eu comecei a ganhar dinheiro dando aulas de francês, que eu dava de graça, aula de francês, certo? Perfeito. Então, isso foi em 2010, 11. Então, tá, comecei a estudar em 2009, 10, 11, 2 anos. Muito bom, né? Para Dois aprender uma anos. língua e Então, quer começar a dizer, dar aula, dar aula.
do zero, zero absoluto, que foi em 2009, para começar a ganhar dinheiro, 2 anos. É, Parabéns. não é? Nossa. Mas se eu posso, todo mundo pode. Eu entendo que as pessoas possam fazer. E eu não aprendi, eu não fui fazer lá na França, eu não fui para lá para estudar. Eu fui depois para estudar, fiz vários cursos. Aí eu fui várias vezes depois, morei no Canadá, em Montreal. Aí já é outra experiência. Mas a minha aprendizagem, ela foi na minha imersão forçada, né? Eu forcei uma imersão e estudava todos os dias. Muito bem. E uma coisa que os meus alunos às vezes falam, outros alunos, né, porque eu já dei aula de inglês também para brasileiros, a gente aprende tudo bonitinho, certinho, chega lá, o nativo mesmo estraga toda a língua, né? Eles falam tudo comido e tal. Tanto o inverso, né? Tanto o americano que vai para o Brasil, quanto o brasileiro que vem para os Estados Unidos, na hora que chega o bloqueio, ou então eles começam a falar rápido, eu ensaio, chega lá, não dá nada certo. E para você, a sua experiência, a primeira vez que você teve esse contato com o nativo, já falante, assim, você encontrou dificuldades, foi muito diferente, mas você também falou que aprendeu com séries, com coisas assim que é bem conectado com o que está acontecendo, né? Exatamente, Adriana, é bem conectado com porque assim, como eu tenho um hábito, eu falei para vocês que eu gosto de literatura, mas assim, se você me perguntar, Jana, você gosta mais da clássica ou da contemporânea? Eu gosto mais da contemporânea, porque eu vejo mais aquele personagem, eu me conecto mais com aquela personagem, com aquela pessoa, aquela história, né? É o literário, a clássica fica mais no campo da imaginação, aquela coisa mais, né? E tal, que não tem muito a ver comigo, mas ok. Então, essa minha atitude de que, assim, o minha atitude, não, o meu gosto para literatura e coisas mais contemporâneas, mais modernas, séries, filmes e tal, é uma coisa que me aproxima da vida real deles falando. Então, perfeito. Então, como eu sempre gostei disso, eu sempre tive esse acesso, eu sempre busquei isso, já desde o início. A minha primeira vez falando com o nativo foi super legal. Eu já tive várias gafes, eu posso até contar algumas coisas para vocês depois, mas a primeira vez, assim, que eu comemorei, que eu gritei de emoção, eu não tinha ido ainda pela segunda vez para a França. Eu só tinha ido aquela primeira vez que eu falei para vocês, que eu fui e não falava, foi uma decepção. E aí eu já estava começando a dar aula, ou seja, eu já estava lá naquela minha viradezinha de chave, já tenho mensalidade aqui entrando desses aluninhos particulares, tá? Escuta essa história, uma aluna presencial, né, que eu dava aula, ela foi passar, isso era em outubro, mais ou menos, ela ia passar tava tudo certo com a mãe dela, o Natal em Paris, e depois ia para outros lugares dali da Europa. E um Natal em Paris. E ela veio para mim e falou assim: Jana, preciso de você, professora. Eu preciso ligar nesse restaurante para fazer a reserva para mim, né, para minha mãe, para mim, para o 24 de dezembro, que nós vamos passar nesse restaurante aqui, ó. Me deu. Você pode ligar? Meu coração veio pela boca, saiu, eu morri e voltei. Morri, ressuscitei, voltei pro corpo. Minha boca ficou seca. Eu falei, Regina, é o seguinte, depois eu faço, pode deixar que eu faço para você, depois eu te ligo e ver se tudo certo. Milésimos de segundo, minha cabeça negou aquele momento. Por quê? Porque eu pensei assim, ela não sabia que era a primeira vez que eu estava falando com o nativo. Eu não me lembro se eu menti, que eu já tinha ido, eu não lembro, gente. Eu sei que eu era capaz, né? Ou seja, ela era minha aluna, já era uma executiva. Ela trabalhava na IP, assim, executivas, sabe? Uma pessoa séria que estava gostando das minhas aulas. Ela já era minha aluna há alguns meses. Ela confiava na minha capacidade. Aí eu dei uma bloqueadinha assim interna, ela não percebeu. Se percebeu também não falou. E aí eu dei uma bloqueadinha assim, eu falei, não, Regina, depois a gente vê. Ela falou assim, não, Jana, vamos agora, porque... E ela, né, não, vamos agora, eu tô aqui, eu lembro até hoje, ela com um tablet na mão, que ela fazia tudo no tablet, bem moderna, assim. Liga por Skype. Eu falei, não, depois, como é que a gente vai ligar? Liga por Skype que eu tenho crédito aqui. Fazia a ligação por Skype. Ah, tá, não, tá, liga agora. Peguei, ela ligou, tá.
Restaurant Les Quatre Saisons Bonsoir, era noite, era tarde aqui no Brasil, noite lá. Gente, eu tava com todas as informações, tava tudo bem, imagina, tava aula, tá ok. Mas era a minha primeira, de verdade, a minha primeira vez falando com nativo, depois, desde que eu tinha começado a estudar. Era 1 ano e pouco já, quase 2 anos, né? Imagina. Aí, restaurant 4 saisons, bonsoir. Bonsoir, je voudrais faire une réservation pour le 24 décembre. Aí fui falando. Aí eu fui falando em francês. Para 24 de, fui falando devagar, né? Para o dia 24 de dezembro, para 2 pessoas. Como eu posso fazer? O senhor pode me ajudar? E ele entendeu tudo que eu falei. Ele falou assim, madame, tal, 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 a senhora tem que chegar, que horas a senhora prefere? Às 8 horas, tal, 2 pessoas, tudo bem, qual é o nome? Regina, é, eu falei como se eu fosse ela, né? É para mim e para minha mãe. Eu me chamo tal, a minha mãe se chama tal. Ah, não, senhora, não precisa do nome da segunda pessoa, só o nome da senhora é o suficiente. Tudo bem, eu vou chegar nesse horário e tal. Acabou. E teve mais alguma coisinha, entendi tudo. Acabou. Obrigada, senhor. Boa noite, boa soirée, bom dia, au revoir. Pum. Desliguei. Ai, Jana, e ela achando que eu tava fazendo uma coisa tão boba, assim, que eu tava acostumada. Ai, Jana, brigadão. Nossa, quebrou um galhão. Tá, foi embora, tchau. Fechei a porta de casa. Ai, comemorei muito, liguei para minha mãe, mãe, falei primeira vez, ela falou, você é que sabe como é que é a mãe, né, minha mãe? Ai, você é maravilhosa, você pode tudo, você é uma guerreira, sei o quê. Eu falei, mãe, mas é que é a primeira vez, eu sabia que você, todo mundo sabia que eu podia, no fundo eu sabia também, claro, mas é que aconteceu, foi a primeira vez, e eu comemorei muito aquele feito, nunca vou esquecer disso. Então, essa foi a minha primeira vez falando com um nativo por telefone. Não é fácil. Você falar, conversa de vídeo é uma coisa, você vê a pessoa, você vê onde que ela está colocando a mão, como é que está mexendo a boca. Por telefone é muito diferente, né? Então, essa foi minha primeira vez falando, gente, com nativo por telefone. Ali virou uma chave também. E as gafes? Você falou que tinha gafes por lá. Não, então, a gafe, eu lembro de uma, vou contar uma para vocês, tá? Só para não incompridar, mas eu vou contar uma. É o seguinte, não sei se vocês sabem que, assim, em francês, suco de laranja é jus d'orange. Jus d'orange. Suco de laranja, beleza, jus d'orange. E o que que nós temos no Brasil? Quando você está num restaurante, você vai tomar um café da manhã, você pede um suco de laranja natural, né? Então, assim, qual que é a diferença? Você tem um suco de laranja o pasteurizado, aquele que é de caixinha, né? E eu não gosto, não tomo. Eu tomo outros sucos de caixinha, mas o pasteurizado na caixinha de laranja eu não gosto. Nunca, não gosto de nenhuma marca. E eu sei que na França tem, né? Depois que eu soube, né? Oi, todo mundo, depois que eu soube. Mas assim, o que que eu pedi? Eu falei assim, na minha cabeça, eu vou pedir igual no Brasil. Eu quero um suco de laranja natural. O que que eu fiz? Traduzi o jus d'orange, beleza. Eu não sabia, então isso já era, sei lá, a primeira vez, a segunda vez que eu tava, né? Que daí depois eu fui. Então você vê que mesmo estudando e tal, eu não sei, eu não cheguei nesse ponto. E eu fiz assim, un jus d'orange naturel. Peguei o natural, traduzi para o francês é naturel, tá? Aí eu tava no restaurante, num café, né, tomando café da manhã, eu falei assim, você tem suco de laranja? Aí eu falei assim, vous avez du jus d'orange naturel? Foi muito engraçado como que o garçom me olhou. Garçom em francês a gente fala serveur. Inclusive, gente, hashtag fica a dica, não chame, nunca chame um garçom na França de garçom, que não é garçom, é serveur, e a gente também não fala serveur, fala monsieur ou madame, se for mulher. Aí eu falei, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez du jus d'orange naturel? Você tem suco de laranja natural? Aí ele olhou para mim, fez assim uma cara do tipo, ele falou, mas todos eles são naturais. Ele falou assim. Eu falei, não, não, mas o naturel de fruit, da fruta mesmo, sabe? Ele falou, oui, madame. Aí ele me ensinou. Aí eu aprendi com ele, né? Ele não sabe, mas ele me ensinou. Aí ele falou assim, du jus d'orange pressé, que é o pressé, entendeu? Pressionado, que é o, como é que a gente diz? Espremido, né?
Ah, du jus d'orange pressé, madame. Mas oui, voilà, du jus d'orange pressé. Só imitei, só repeti o que ele falou, igual papagaio. Aí ele veio com o jus d'orange pressé, veio um tantinho assim, bem sem. Ai, gente, tão engraçado, sem coar, todo sem coar, assim. Eu falei, ai, gente, ô saudade do Brasil agora. Que a gente vê aquele suquinho todo coadinho no Brasil, né? Na França, presta atenção, que se você pedir o jus d'orange pressé, ele só pega uma laranja e faz igual ao limão. Um, dois, espreme uma laranja para você, no máximo duas, e entrega para você num copo assim. Na maior parte dos cafés é assim. Então, naquele momento, eu aprendi. Uma gafe que foi engraçadinha, o server foi super simpático, ele deu uma risadinha assim, não entendeu, e aí ele falou, a senhora quer dizer tal coisa, e aí eu aprendi. E eu nunca mais esqueço disso também. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Agora, falando dos seus alunos, eu queria saber o perfil, né? Porque a gente tem alunos que querem aprender português porque são casados com brasileiros, Ah, tá. porque gosta da capoeira, porque gosta da literatura, tem Sim. vários motivos, pela arte, pela Uhum. música, né? E qual é o perfil dos alunos que te procuram para aprender o francês? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma procura muito grande por casais ou, né, famílias, vamos colocar família, que mora num país onde se fala a língua francesa por motivo de trabalho ou estudo, e um dos dois, alguém da família não fala. Um da família já fala e o outro não fala. Então, essa é a maior parte dos alunos, né? Então, sim, são brasileiros, portugueses, e também aqui da América Latina temos muitos alunos que entendem um pouco o português, porque eu explico, né, nas minhas aulas, eu explico a língua francesa com exemplos e, né, faço a explicação em português de como funciona a língua. Então, primeiro, pessoas que pelo trabalho moram ou vão morar num país onde se fala a língua francesa. Então, quando eu digo isso, é França, Bélgica, Suíça, Canadá, na parte da província lá de Quebec. Temos também num segundo momento, num segundo lugar, brasileiros ou brasileiras, ou portugueses, né, do Portugal, ou cabo-verdianos, casados ou casadas com um francófono, belga, francês ou do Quebec. Né? E aí essas pessoas têm já um nativo na família e então precisam aprender para se comunicar com essa família. Então isso está em segundo lugar. Em terceiro lugar, imigração, né? Então pessoas brasileiros, muitos brasileiros que moram no Brasil e que estão se preparando para imigrar, olha só, principalmente, temos muitos alunos nesse caso, mas ainda é o terceiro lugar, de alunos que vão morar na província de Quebec ou então no Canadá como um todo. Então, muitos alunos que procuram para fazer provas de proficiência, tá? Não significa que eles vão necessariamente se comunicar em francês, mas eles precisam ter a nota para passar no que a gente chama do TEF, né? TF, que é o teste de conhecimento, TCF, teste de conhecimento de francês, TEF, que é o teste de avaliação, né, de avaliação do francês, enfim, tem alguns testes. Essas pessoas, elas estão se preparando para ter uma boa nota nessas provas para o dossiê de imigração para alguma parte do Canadá, ou então, mais especificamente, para a província de Quebec. E em quarto lugar, e último, e ainda muitas pessoas também, claro, a paixão. Então, não tenho motivo de estudar, nem de trabalhar, não é de imigração, não moro num país onde se fala a língua francesa, mas tenho paixão, ou seja, não é a necessidade. Até então, os 3 primeiros lugares é mesmo uma necessidade de falar a língua. Em quarto lugar está a paixão. Sou apaixonada pela cultura francesa, pela língua francesa, quero aprender francês para ter mais acesso. E que foi, na verdade, o que me levou, né? Essa foi a minha paixão. Então, esse tipo de aluno, esse tipo de público é bem interessante, porque é uma paixão, e foi a paixão. Eu não fui trabalhar, eu não estava imigrando, eu não tenho marido ou esposa que fala francês, não tem ninguém na minha família que fala. Então, não foi nenhuma das 3 primeiras, foi a quarta opção, que é a paixão e que leva as pessoas a também quererem aprender o francês.
Legal. E também, eu estou pensando aqui, na questão de dar aula, né? Você tem alunos, você falou, né? Muitos brasileiros e tal, mas também de outras nacionalidades. A sua aula muda conforme a nacionalidade? Porque, como eu já dei aula, de inglês para brasileiro, eu dou aula de uma forma. Eu sei como o brasileiro gosta, né? Como a gente se aproxima mais. E já com o estrangeiro, eu já tenho outra abordagem que eu também sei, né, por experiência, o que que funciona, o que que não funciona com eles. Você também usa esse Com, diferencial? sim, com os meus alunos particulares, sim. Então, eu tenho alunos da América Latina, aqui da América do Sul, né? Argentinos, mas que entendem um pouco de português, que a minha pegada é no português para ensinar o francês, né? Alunos, e então eu estudo um pouco daquela cultura dele para passar, mas isso aqui em espanhol seria tal, eu dou uma pesquisada, assim, sabe? Para poder trazer o aluno, isso para os alunos particulares. Ou então os meus alunos de Cabo Verde, ou então os meus alunos de Portugal, isso para os alunos particulares, porque é uma pegada mais é, personalizada, né? Então, aí eu tenho capacidade mesmo de fazer isso. Para os meus cursos na plataforma, aí o público assim, quem entende melhor, assim, por conta até das minhas experiências da cultura, eu trago mais para o perfil de brasileiros mesmo, né? Que é a pegada, são as coisas que a gente pensa, até as associações que eu faço com as expressões, algumas coisas engraçadas. A gente sabe aqui no Brasil que a gente faz tal coisa? Sabe quando a gente vai falar tal coisa aqui em São Paulo, no Rio? Em Minas Gerais eles falam assim, né? Então eu trago mais para o Brasil mesmo nos meus cursos na plataforma. Entendi. E os seus alunos têm dificuldades com alguns sons que é produzido no francês? Quais que são as palavras que eles têm mais dificuldade de pronunciar? Olha, eu percebo duas coisas assim de dificuldade dos alunos brasileiros com a língua francesa. Três, vamos lá. O que que a gente tem? O primeiro, que eu acho que pode ser um geral, né? Que é a pronúncia do R. O que que é o R em francês? O R em francês, ele é o gutural. Então, ele é um R da garganta. Por exemplo, quem aprende inglês, né? Fala inglês, tem o R que é eu não sei, vocês vão saber falar melhor para mim. Eu não sei que tipo de R que é aquele R. It's hard, hard. Isso não é Retroflexo, hard, né? mas hard. E tá? Então, esse R que a gente está falando agora, que eu acabei de fazer essa brincadeira, ele não existe em francês. Então, aí isso tem que ser trabalhado para os alunos de francês, né, que falam inglês ou que são brasileiros, que é o porta, porteira, portão, esse or não tem em francês. O outro R que vocês têm, né, que temos em inglês, por exemplo, é aquele R da ponta da língua. O R não, desculpa, o som da ponta da língua. The, the man, que é um Z, né? Os franceses não conseguem fazer isso de jeito nenhum, eles falam Z. Ponta da língua, esse sonzinho. Vamos falar aqui, falando do R, o R francês, ele é gutural, ele é da garganta. Então, por exemplo, uh, mon père, mon père, é aquele R meio de carioca, sabe, do Minas. Mon père é français. Meu pai é francês. Mon père é français. Esse francês é ele sai daqui, français. Essa também é uma dificuldade, principalmente quem usou aparelho ou quem usa algum aparelho, vai ter um pouco de dificuldade de pronunciar, mas é uma questão de treino, tá? Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, as nasais, né? Então, as nasais em francês, isso é uma reclamação, não é reclamação, mas qual que é a palavra? Dificuldade geral de quem aprende francês, que são as nasais. Então, nós temos uma nasal que é on, por exemplo, enfant, que significa criança, on, e é um an, né? Pensa no nosso an, de mãe, por exemplo, an, san, né? An, só que ele é arredondado. Então, ele não é an, ele é on, é o an com boca de o. Eu faço parece um ovo na boca, né? Então, para sair direitinho o som que se deseja, tem que dar on, enfant, enfant. Pensa no an, mas fecha a boca. É um fonema que não existe em português, né? Então, a gente tem que fabricar enfant. É uma dificuldade dessa nasal, né? E, finalmente, a outra dificuldade que é geral também, não só de brasileiros, mas de todas as nacionalidades aprendendo francês, é o famoso e inexistente, né? Então, por exemplo, eu vou falar assim, eu falo, eu falo assim, je parle.
Mas eu escrevo je parle. Então eu tenho JE, que é je, mas pode ver que eu não falo E, falo je, je. Essa é um outro fonema que também não existe em português. A gente tem que fabricar bem fechadinho, je, e não G. Mas eu vejo escrito E, e aí eu quero falar o quê? E ou sei lá, Gé, né? E é je. Eu falo, je parle. Esse parle é escrito Parle-E. Mas esse E, no final não falo, eu falo parle, como se fosse até o L. Je parle. Je parle français. Então, a visualização desse E e entender que esse E, nessa sílaba, sem acento, ele não existe, é muito difícil. Ele é inexistente, ele é mudo. Então, isso também é uma das maiores dificuldades dos alunos de francês que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Dentro desse assunto sobre palavras e sons em francês, eu gostaria de saber se existe alguma expressão ou palavra que em francês você diria que é intraduzível para o português. Sim, tem uma palavra, Delane, que eu gosto muito, que eu acho linda, inclusive, que não dá para traduzir em uma palavra só em português, que é a palavra dépaysement. Dépaysement. Se vocês quiserem, até posso falar para vocês como que se escreve. Dépaysement se escreve D-E com acento agudo, P-A-Y-S-E-M-E-N-T. Dépaysement. Dépaysement. O que é isso? Ele é como se fosse um sentimento de estar fora do seu ambiente. Agora, você imagina, uma palavra para me dar todo esse significado. Então, quando você tem um sentimento de dépaysement, significa que você tá com uma sensação boa fora do seu ambiente normal. Então, e tem até verbo, né? Tem até o verbo dépayser, que é sair do seu ambiente que você está acostumado, estar fora do seu ambiente, e você vai dépayser em outro lugar. E o francês consegue pegar todo isso, sentimento de estar fora do seu ambiente, e traduzir para um dépaysement, ou então para o verbo dépayser. O francês, ele fala, je vais dépayser. Eu vou sair daqui do meu ambiente para dar uma respirada, olha isso. Então, eu acho isso muito rico, acho lindo. Eu posso dizer que talvez seja não o mesmo significado, né? Mas o fato da palavra saudade, né? Ao contrário, em português para o francês. Exatamente. Bom, assim como você aprendeu francês, você poderia dar dicas para os nossos alunos de como aprender uma outra língua estando no Brasil? Bom, imersão, né? Então eu sempre falo disso, imersão em casa, é imersão forçada, né, gente? Então, filmes, séries. Ai, não gosto de filme série. Ai, gente, eu não sei, eu não consigo nem falar com quem não gosta de filme série, eu fico um pouco assim. Eu não sei nem o que falar, tá? Porque às vezes eu não vou ter nem assunto. Eu quero sentar com você, quero conversar sobre um filme ou uma série que você viu. E aí a pessoa que não. É igual aquela pessoa assim, eu não falo com quem não bebe, igual o Leonardo, tão engraçado, né? Ó, você não bebe, então você não bebe álcool, então eu não falo com você. É brincadeira. Então, assim, tente, porque é legal, você vai gostar, tá? Então, assim, filmes, séries francófonos, tá? Então, da França, Netflix tá assim, ó, cheio, tá? É só você colocar filmes, séries francês, cara, mas tem muita coisa, cada semana sai uma, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma dica de uma aqui. Beleza, filmes e séries franceses, tá? Imersão em casa. Então, outra, escuta rádio, coloca lá na rádio. Por exemplo, tem uma rádio muito legal para quem está começando a aprender francês. RFI Internationale, que escreve Internationale, tá? RFI Internationale. RFI é uma rádio que tem o francês fácil. Então, assim, você vai escutar as notícias atuais no mundo, né, as internacionais que eles falam, e aí tem a transcrição. Então, você escuta, por exemplo, 5 minutos de notícia, são jornalistas, aí tem alguém que é um correspondente lá não sei aonde. Agora, por exemplo, desses dias, tem todo dia. Hoje, essa semana, deve estar, com certeza, né, trazendo as notícias infelizmente, né, do que está acontecendo na guerra, em Israel,
e o Hamas que atacou, então com certeza eles estão trazendo isso, a RFI Internacional. Escuta rádio. E aí, Jana, sou muito iniciante, professora. Escute rádio, porque era o que eu fazia, mesmo sem entender. Porque se você está estudando já, você vai entender 10%, você vai entender, eu faço a escuta seletiva, não entendi. Ah, entendi uma palavra. Ah, entendi outra. Entendi outra. É o processo de entendimento, de compreensão. Se você escuta a rádio todos os dias, mesmo não entendendo tudo, mas você escuta, vou dar 10 minutos, tá? 10 minutinhos de rádio ao vivo. Coloca na rádio lá e deixa rodar. A sua compreensão ela vai melhorar 10%. Aí depois, daqui a algumas semanas, ela vai para 15%. Depois ela vai para 18%. Depois ela vai. E foi assim que aconteceu comigo. É a insistência mesmo. Eu consigo captar mais palavras porque estou estudando a parte. Por outro lado, estudo. Procure livros, por exemplo, né? Assim, a gramática é importante também na língua francesa, assim como em português. Então, assim, é legal você ter um livro de gramática para acompanhar, para você fazer sozinho de forma autônoma, super legal. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, então eu fazia tudo isso e ainda ia fazendo uma lição por dia do que de um livro que se chama, fica até a dica, Grammaire progressive du français, gramática progressiva do francês, da editora Clé. Estou fazendo até uma propaganda aqui, mas sem ganhar nada, mas é muito legal, né? Então, assim, eles têm várias edições e, na minha visão, é a mais prática. Tem a explicação numa página, exercícios na outra, e vem com as correções, com o livro de corrigir. Então, de forma autônoma, todo dia. Aí você não conhece uma palavra ou outra, vai lá, procura no dicionário. Então, e estudar todos os dias é importante. Precisa estar fora do seu país de origem que não fala a língua francesa para você ser fluente? Não precisa, e eu sou prova disso. Então, todos os dias colocar coisinhas, né? Fazer pequenas anotações. Claro, não vou negar que se você comprar um curso online, por exemplo, para ir acompanhando. Eu tenho vários, né? Não vou fazer aqui a propaganda de todos os meus cursos, mas tem, se você procurar francês com Mademoiselle, tem curso para iniciante, curso para intermediários, online, você vai lá, assiste uma aula, faz as anotações, escuta aquele diálogo que a professora colocou na plataforma, repete como a professora pediu, assiste a aula da professora explicando aquilo, aquela expressão, aprende contexto, não é? Então, isso também vai te ajudar, né? Por isso que eu falo assim, é um curso, mas você não precisa necessariamente, tá? Comprar um curso online. Você pode, assim como eu, lá que eu estudei, você mesmo pode ir pegando os seus conteúdos. É que hoje é mais. É que tem tanta coisa hoje, né? Tanto material que a gente se confunde um pouco, né? Então, assim, a gente às vezes prefere pagar pela organização que vai me vir. Entendeu? Então, eu pago um curso online que está todo distribuído certinho para que essa minha organização, ela já está ali, então eu estou pagando pela organização. Eu poderia conseguir isso aqui, ali, picado, tal, comprar 50 mil livros, mas eu paguei um X fechado para que eu pudesse ter essa organização, em paralelo à sua imersão. Não adianta só ter um curso e você não ter imersão. Escuta música, não é? Enfim, então o segredo é assim, estudar um pouquinho por dia, estude um pouquinho por dia. Conteúdos não faltam, né? Então a gente não está falando de falta de conteúdo. Conteúdo é só você ter internet que você vai ter conteúdo. Isso, perfeito. E quais seriam essas músicas e filmes que você indicaria para os alunos que querem aprender francês? Ó, eu vou indicar uma série, gente, que tá bombando, você tem que ver na Netflix, que é a série Lupin, escreve Lupin, Adoro! e é a série baseada no Arsène Lupin, né? Lupin, que é o correto a pronúncia, é Lupin, Arsène Lupin, clássico da literatura francesa também, inclusive, não é? E aí tem várias, né? Tem várias sagas, várias histórias, que é a história do ladrão gentleman, né? É o ladrão gentil. Então, Lupin, com o maravilhoso ator Omar Sy e companhia, brilhando, né, nas atuações, tem 3 temporadas e está na Netflix. Então, para os assinantes da plataforma Netflix, fica a dica dessa série e que se passa em Paris. Então, muitas coisas acontecem nessa. Primeira temporada é fantástica. E o mais engraçado aqui, mais interessante, é que essa série Lupin, que está na Netflix, ela é incansável. Então você assiste a primeira, sabe aquelas séries assim que você assiste a segunda temporada, a terceira, você fala, ai, a terceira já tá meio chata?
Eles conseguiram, nas 3 partes, nas 3 temporadas, é que eles estão falando partes, eles não falam temporadas, né? Eles conseguiram atrair o público até o fim, e eu quero a 4ª, e eu quero a 5ª, então não sei até onde que isso vai parar, essa série Lupin aí. Então fica a dica da série francesa para você aprender o francês contemporâneo. É aquele que eu tô falando para vocês, aquele que você vai ouvir os franceses falando entre eles. Você que é casado com uma francesa, com um francês, fala que não é que, gente, eu não fico ensinando só palavrão, não, pelo amor de Deus, mas é que eles vão falar um negocinho aqui, outro ali, se bem que no Lupin é bem tranquilo, assim, não tem muito palavrão, muita palavra feia, não. Mas é aquele francês do dia a dia que eles falam entre eles, é aquele que a gente quer saber, é aquele que a gente gosta, né? Então fica a dica. Música. Eu vou dar 2 cantores aqui para vocês. Um é belga, olha que legal. É belga, bem modernaço. De vez em quando ele tem umas depressões, ele sai de cena e daí ele volta. Mas é um cara meio excêntrico, assim, muito, muito legal, que chama Stromae. Stromae com S, tá? S, mudo S. Stromae é um belga e que, né, claro, canta músicas, é um belga da parte francófona, né, da Bélgica. Ele canta as músicas em francês e é bem gostosinho as músicas dele. Vocês podem até encontrar músicas nele quando você vai em baladinha, né? Ute, papa, ute, papa, ute. Enfim, então o Stromae fica a dica aí para você escutar musiquinhas gostosas, que os franceses gostam bastante, os franceses da França escutam muito Stromae. E a Joyce Jonathan. Parece um nome meio americano, né? Joyce Jonathan. Da onde é que vem isso? Joyce, bem com Y mesmo ali no meio. Joyce Jonathan é uma francesa, bonitinha, magrinha, aquele cabelinho todo lisinho, linda, com uma vozinha doce que canta lindas músicas em francês, bem modernosa também. Então fica a dica Joyce Jonathan. A música que eu mais gosto dela tem vários álbuns, tá? É, eu não sei. Eu não sei. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment te dire. Je rêve de te foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours rêvé d'être. Aí, esqueci o resto. Joyce Jonathan, vocês têm que ouvir. Então, fica minhas dicas aí. E é claro que a partir dessa busca, vocês vão acabar sendo orientados para outras buscas aí. Ah, também a Zaz, hein, gente? Zaz, cantora francesa, Zaz, Z-A-Z, Zaz. Ela tem uma pegada meio soul, meio jazz, assim, diferente da Joyce Jonathan, tá? Uma voz mais forte, mais imponente. E ela fez umas versões de algumas músicas da Edith Piaf, clássico, né, da França. Ela fez umas versões de algumas músicas da Edith Piaf que ela arrasou. Ela conseguiu tirar um ícone da música francesa, da voz, que é a Piaf, conseguiu trazer para a modernidade, para o contemporâneo, mas de uma forma incrivelmente brilhante, assim, foi muito legal. Então vocês têm que ouvir essa pegada jazz, meio soul music da Zaz também. Ótimo. Agora falando sobre as suas aulas, o curso online que você oferece, fala um pouco para a gente sobre o formato das suas aulas. Presencial, online, em grupo, como que funciona? Vamos lá, eu não dou aula presencial, tá? Então não tenho 0 alunos presenciais, não tenho o escritório físico, né? Tenho aqui o meu escritóriozinho aqui, onde eu moro em Campinas, mas não dou aulas presenciais. Isso aí desde que eu fui morar no Canadá, quando eu morei 2 anos lá no Canadá, na província de Quebec, eu já peguei os meus alunos que eram alunos presenciais, que eu já morava aqui em Campinas, né? E eles se transformaram em alunos particulares ainda via Skype. Então, as minhas aulas particulares, elas são individuais. No máximo vai ser para o marido, para a esposa, para o namorado, para namorado, para o irmão, para a irmã, 2 pessoas que estão no mesmo nível. Então, também, as minhas aulas ao vivo e personalizadas ao vivo, particulares, elas são dadas de forma individual, no máximo em 2 pessoas, estando na mesma família, no mesmo nível, né? Então, aulas particulares. Depois eu tenho alguns cursos dentro de uma plataforma que chama Hotmart. Essa plataforma de cursos online, então eu gravei vários cursos. Então eu tenho um curso para iniciantes, que se chama PFO, que é o Programa Francês Online
e é para iniciantes. São 25 aulas, é um curso que custa baratinho. Você vai lá, acessa, compra o curso, acessa com o login e senha, entra na plataforma e vai assistir as suas aulas, fazer os comentários e tal. Então, é um curso autônomo. Por que autônomo? Porque tudo que você precisa está lá, já gravado para você. Tem a Jana falando, você pode fazer a Jana falar mais rápido, mais devagar, acessar o material, acessar o áudio que a Jana está falando, ó, você vai fazer isso aqui, eu explico na aula, né? Esses modos, esse curso, ele é autônomo, e ele não tem acompanhamento, né? Então é um curso bem acessível, até o preço dele é bem acessível, não tem acompanhamento. Eu tenho também um outro curso que também não tem acompanhamento, para quem já estudou e quer flexibilidade. Não, eu não quero assim fazer aula particular com o professor com hora marcada, eu quero entrar e fazer o curso. E eu já estudei um pouquinho, então ele chama Treinamento de Francês para Intermediários, que é o meu francês na lousa. Então são 40 aulas dentro da plataforma, todas organizadas também, que são diálogos de nativos explicados. Então, eu explico lá na lousa o diálogo. Aí você tem o diálogo, só que esse não pode ser para quem não estudou ainda, né? Então, você tem que ter feito algum curso antes, ou então esse meu francês antes para iniciantes, e aí depois você pega de forma autônoma também, não tem acompanhamento, não tem turma, né? Não tem o contato direto comigo, mas você tem o acesso na plataforma, o acesso a esse material, ao diálogo no nativo, a aula explicando e o áudio, né? Então, tudo explicado, aprendizagem em contexto, muito legal. Depois eu também, dentro da plataforma, tem um curso para viagens, né? Então, para quem vai fazer uma viagem, então, o que você precisa, desde o transporte, hotel, na rua, direções, né? Com frases importantes, tudo dividido aí em 8 aulas, e divididinho na plataforma também. Então, é um curso também autônomo. Sendo autônomo, não significa que não vai ter nenhuma explicação, viu, gente? Significa que você vai entrar na própria plataforma, se você tiver dúvidas, você entra na área de comentários, deixa, e ou eu ou alguém da minha equipe vai tirar essa dúvida, vai esclarecer, vai corrigir o que for preciso ali para vocês, né? E aí, tá, então, curso de francês para iniciantes, intermediários, aí a gente tem o curso de viagens e, finalmente, o meu carro-chefe dentro da plataforma, que é o curso completo de francês. Ele vai do básico ao avançado, tá tudo dentro da plataforma, com 200 aulas do nível A1, A2, B1, francês funcional, que é o B2, C1, né, que já é o avançado, tudo organizadinho dentro da plataforma, com aulas, com materiais. E este curso, por ser maior, ele também dá direito a conversação uma vez por semana. Então, o aluno que faz a matrícula tem conversação. Vai fazer com quem conversação? Com um dos professores. A gente tem 4 professores trabalhando para a nossa escola online, que é a FCM Treinamentos. E aí, dentro dessa escola, né, desses professores, eu faço uma logística e a gente oferece horários para que esses alunos eles possam ter conversação por 6 meses, uma vez por semana, com o professor e com um grupo que vai ser montado dentro do horário que ele puder, que também não tem como ter fluência sem conversação, né? Então, esse curso completo, ele dá direito a esse tipo de acesso ao vivo também com um dos professores da minha equipe. E além das suas aulas, né, tanto do curso, da aula online particular, nós podemos te encontrar no Instagram e no canal do YouTube. Você ensina por lá? Como que é? Isso mesmo. Então, as minhas redes sociais, Francês com Mademoiselle, você já vai encontrar no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube. No YouTube, nós temos aulas gratuitas toda quarta-feira, às 16h30 no horário de Brasília. Tem alguma aula, eu vou entrar ao vivo lá no YouTube, naquele formato de aula de YouTube. E nas outras redes, todos os dias, temos pelo menos 2 a 3 conteúdos ensinando expressões, pronúncia, alguma coisa de viagem, né, ou alguma piadinha que vai, né, que vai te levar ou para a França ou para o Quebec, comparação do francês da França e do Quebec, né? Então, isso acontece aí diariamente nessas outras redes, no Facebook, Instagram e TikTok. E uma coisa, a gente tem um quadro no Instagram, você falou que já morou fora, né? Que fala sobre saudade. E aí eu queria saber o que você sentiu, assim, de saudade do Brasil enquanto você morava fora. Os meus 3 primeiros meses no Canadá
foram meses muito estranhos e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Depois eu fui descobrir que era como é que chama, gente? Aquele sentimento de... tem um nome isso, eu não sei. Homesick? Exato, homesick. Eu tive isso muito. Eu achava que eu não ia ter. Depois que eu sei, que eu descobri que era isso, tá? Eu tive um sentimento de aqui não é o meu lugar. Eu ficava comparando, né, no prédio que eu morava, no primeiro prédio que eu morei em 3 prédios, mudei, porque não dava certo. Primeiro prédio que eu morei, eu nem conversava direito com as pessoas, com o porteiro, com não sei o quem, e aí eu tinha uma relação muito legal com o porteiro, com o concierge, né, o zelador do meu prédio aqui em Campinas, quando eu morava aqui, então aí eu ficava fazendo essas comparações. Aí eu ficava triste, nossa, não é assim, sabe? Só ficava vendo o lado escuro, ridícula, né? Tava tudo bem, gente, imagina. Mas eu fiquei 3 meses nesse processo, 90 dias exatamente. Aí eu também eh, eh, foi isso. Aí tem uma outra coisa que acontecia também. Ah, sim, eu tava com sobrinhas, né? Eu não tinha filho ainda, mas eu tinha sobrinhas pequenas, então eu tinha muita saudade, porque eu queria conviver com elas. Aí eu ficava ligando, aí a minha mãe não tava com elas em casa, aí o meu irmão também não me ligava, porque ele tava trabalhando, não dava tempo. Aí eu chorava, porque eu não estou convivendo com as minhas sobrinhas pequenas. Então a saudade também da família, né? E aí, e assim, tô aqui, cadê a minha melhor amiga, não sei o quê, então faltou isso. Mas foi passando, que daí eu fui começando a abrir a minha mente. Passou só quando eu comecei a ser voluntária numa ONG para trabalhar. Aí eu me envolvi total com os nativos lá. Minha filha não queria nem voltar para casa depois. Então, eu acho que foi a busca de deixa eu me conectar mais com a cultura deles. Eu só virei a chave quando eu me conectei com essa ONG. E aí eu prestava serviços voluntários para ajudar os nativos, para conhecer melhor os nativos de Quebec. E aí foi muito legal. Eu me sentia útil, eu acho que essa coisa de se sentir útil também, né? Que eu cheguei lá, não trabalhava, tinha poucos alunos via Skype, que eu não dava para ter muitos. Ah, eu estava na escola de inglês, né? Como eu falei para vocês, aí que eu fui estudar inglês, eu estava na escola de inglês, mas assim, ai, gente, estava numa escola que era um monte de brasileiro, sabe? Então, eu estava aprendendo inglês, eu ia, passava nas provas, aquele monte de brasileiro, aí na hora do intervalo ficava falando português, ai, que saco. Então, assim, nem foi tão legal, assim, essa escola, mas eu fiz direitinho a minha parte, né, fazia certinho, mas meio que vagabundei também, porque, ai, já que eu posso falar em português com ele, então deixa eu falar, né, era proibido, mas eu falava. Então, mas eram amizades, assim, um pouco superficiais, legal e tudo, mas, assim, eu sabia que ia passar, eu acho que eu não me deixava envolver tanto também por aquelas pessoas mais novas que eu, muitos jovens muito jovens, e eu fui para lá, eu tinha 30 e poucos já. Então, assim, essa coisa, pô, não sei, não sou tão jovem assim, mas isso foi passando quando eu me envolvi com a ONG, quando eu me senti útil, e meu francês melhorou super, e também tive uma quedinha quando foi muito frio. Comemorei primeira neve, a gente está falando do Canadá, a gente não está falando de um frio de 10 graus, a gente está falando de um frio de -20, -25, com aquela tempestade de neve que não para, que dura 6 meses. E aí, então, no primeiro inverno, eu tive, assim, essa sensação de... No começo eu super comemorei a primeira neve, nossa, que lindo, fiz vídeo, não sei o quê. E a neve não passa, a neve não acaba, a neve só aumenta. Eu tenho muito frio, eu tenho uma preguiça de sair de casa, então eu dormia muito igual o urso. Cara, eu não sei como que eu conseguia fazer isso. Teve uma época que o meu marido saía para ir no MBA, e se eu não tinha aula, não tinha o que fazer, eu simplesmente acordava meio-dia ia dormir 4 horas da tarde, ou seja, eu ficava 4 horas acordada. Tinha coisa, tava, sei lá, né? Então aconteceu mesmo com a ONG e com tudo. Nesse frio, inverno, né? Aí eu descobri que eu sou um urso dentro de mim. Eu sou uma pequena ursa. Se tiver muito frio, eu tenho vontade de ficar em casa, ai, eu não saio. Eu tenho muito sono, eu descobri isso. Aí, claro, com muito esforço, vamos sair, fazer coisa, vamos esquiar, nem esquio, mas tudo bem. Vamos fazer, enfim, se mexer. Então, no inverno eu tive alguma coisinha também que eu não gostei. Não foi legal. Nos 2 invernos, que eu passei 2 invernos no Canadá, e os dois foram, chegou, fiquei, teve uma época que eu não queria sair de casa, porque eu tinha preguiça, porque eu tinha que colocar tudo aquilo, e depois, a hora que voltasse, eu tinha que tirar tudo aquilo, e aquela bota imensa que sujava toda a minha entrada, e eu tava irritadíssima. Então, aí eu preferia não sair. E, gente, que loucura, né? Nossa, passei por isso, tá? Então, assim, né? Mas venci. Venceu. Depois passou. E esse tem nome também, né? Winter Blues.
Também tem Aí, tá nome. vendo? Eu tive isso. Imagina, ia dormir, acordava meio-dia, dormir. 4 horas da tarde, começa tá noite. 4 horas da tarde, noite. Quanto é 4:30 da tarde, Tem. tá noite? E aí eu ficava com sono, ia dormir. Já só dormia. Eu passei um tempinho assim, né? Os blues dá muito aqui no inverno. Tá vendo, gente? É isso. Passei por isso, mas venci. Aí eu tinha que fazer compromissos, né? Fazer compromisso para poder sair, porque se eu tivesse compromisso com outras pessoas, aí eu saía. Então eu só saía no dia que eu tinha compromisso com outro. Porque se eu não tivesse firmado o compromisso, eu também ia ficar em casa, não ia sair. Então por isso que a gente também tem que fazer compromissos, né? Você tem que se forçar. Provoque Sim. um compromisso, provoque uma relação com outro, com uma instituição, com alguma coisa, para que você realmente saia. Então tinha alguém precisando de mim e eu já tinha marcado, aí eu saía. Saía puta da vida, mas depois dava tudo certo. Porque daí eu me divertia, daí era legal. Eu falei assim, ainda bem que eu marquei esse compromisso, senão eu ia É, realmente ficar sem fazer nada. exato. Né? Muito legal. Ah, Jana, muito bom. A gente está chegando ao fim da entrevista. A gente agradece a sua participação. Foi ótimo. E eu quero falar para os ouvintes que a gente vai deixar na descrição todos os links que a Jana mencionou sobre os cursos, as plataformas dela, o Instagram, o YouTube, tudo que ela mencionou vai estar na descrição. E no mais, a gente agradece a sua participação. Foi ótimo esse episódio. Muito Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a Adoramos. vocês, meninas. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Bye, bye. Au revoir. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!